Só para vocês terem ideia, que é algo que eu já venho falando com vocês. As atividades que eu mando vocês fazerem são atividades que elas valem ponto, tudo bem, assim como qualquer outras atividades, e elas servem de parâmetro, rapidinho. Deixa eu só escutar aqui que a Rafaela mandou um áudio na turma. Tá. Então, continuando. Só para vocês se guiarem aqui. Ela já até entrou. Então, para vocês que estão entrando aí, se localizando. Como que eu estou fazendo? Eu estou fazendo as aulas na segunda. Até perguntei para quem já estava antes se segunda era melhor, porque a coordenação quer que a gente faça as aulas na data. Entretanto, para mim teria que ser ou na segunda ou na sexta, né, que seria o horário da nossa aula. Eu botei para segunda por ser o início da semana e eu deixo vocês livres o restante da semana. Mas aí alguns já falaram que tá bom segunda, mas e o restante? Pode continuar segunda? Não pode? O que vocês acham? Diz aí, Júlio, a Caroline, Bruna, pode ser segunda? Pode manter segunda? Esse horário tá bom? 6 horas? Tá show? Beleza, porque aí eu já tenho o respaldo de vocês, caso a coordenação venha reclamar. E como que eu estou fazendo? Cada atividade eu estou postando, cada aula eu estou postando uma atividade para a gente fazer por semana. Coisa simples, coisa de 2, 3 exercícios, nada demais mesmo. Por exemplo, para essa semana, que foi semana passada, eu acho que o foco. Eu tinha botado exatamente o que? Essa quantidade de exercícios, que são 6 exercícios. A ideia é que a gente faça hoje aí 3. E para que serve mais ou menos esses exercícios? Principalmente, os exercícios eles vão servir de parâmetro para a nossa pontuação mensal, ou seja, para a nota com que eu vou dar para vocês. Ou seja, como a gente não tem uma prova bimestral, né, tá aí para decidir quando que vamos ter uma prova bimestral, então o que eu estou fazendo? Cada uma dessas atividades elas estão valendo como uma pontuação. Só que lá na plataforma eu não estou colocando a nota ou pontuação de cada atividade, porque ela vai depender exclusivamente da quantidade de atividades que a gente fizer. Ou seja, se a gente fizer 10 atividades, cada atividade vai valer 10 pontos. Se a gente fizer 5 atividades, cada atividade vale 20 pontos. Então, por isso que eu não botei o valor de cada atividade. Então, é de exclusiva importância que vocês façam as atividades que eu estou pedindo, né? Não são muitos números, cada atividade tem um prazo aí de 15 dias para ser feito. Então, quem tem dificuldade com internet e tudo mais, creio que 15 dias dá para dar uma olhada, pelo menos, no material. A gente está se baseando sempre na apostila, então, já facilita. Ainda mais a apostila, que ela tem sempre a própria resolução da questão e o próprio gabarito da questão. Então, é só olhar, verificar, né? Bem tranquilinho de fazer. E também com um prazo de 15 dias. Na outra aula, geralmente eu sempre faço 1 ou 2 exercícios para vocês tirarem dúvida. E com isso, e outro ponto importante é que eu vou utilizar também as atividades como forma de presença. Então, como eu estou dando essa aula na segunda-feira, para não ter essa complicação, você der aula na segunda, minha aula é na sexta, na quinta-feira. Então, o que eu faço? Fez a atividade, ganhou presença. Então, mesmo que a pessoa não consiga lá, tenha problema com a internet e tudo mais, tem como ela ganhar presença fazendo atividade. Então, é impreterivelmente importante que vocês façam essas atividades, não só fazer as atividades, como vai valer como nota e como vai valer também lá como a presença.
Alguma dúvida? Algo a perguntar? Algo a declarar? Então vamos lá. Vamos seguir. O que a gente viu na última aula? Nós começamos a ver o que era magnetismo. Então, só relembrando lá. Magnetismo, né, cheguei a mandar a atividade lá para vocês, é exatamente. Vamos aproveitar aqui que agora estou aprendendo a mexer melhor nisso. Vou espelhar aqui a tela. Pronto. Estou espelhando a tela do Google, do Wikipedia, porque fica mais fácil. Que foi exatamente o que eu mandei lá para vocês terem uma ideia. Então, o que a gente estava vendo sobre a parte de magnetismo que a gente viu na última aula? Magnetismo ele é um fenômeno relacionado lá os elétrons, que está associado à rotação deles, e e o magnetismo em si foi descoberto através de uma pedra chamada magnetita. Ou seja, ó, um pouco da história. Ele fala ali, ó, Thales foi o primeiro a tentar explicar o fenômeno afirmando que a magnetita, o minério magnético presente no solo, seria possuidor de uma espécie de alma. Então, antigamente, as pessoas tinham muito medo, né, da eletricidade e do próprio magnetismo. Tanto que, por exemplo, eles acreditavam que eram coisas totalmente diferentes. Existia até um experimento bem interessante que, se você pegar, por exemplo, quando você toma um choque, né, a tendência é o quê? Seu corpo contrair, seu músculo contrair. Por quê? Porque seu músculo ele tem nervos. E os nervos nada mais é do que impulsos elétricos. Então, quando você pega lá uma rã que eles faziam, né, pegavam um bicho morto, por exemplo, uma rã, um sapo, e eles lançavam um choque nele, ele se mexia. Então acreditava que o magnetismo era como se fosse o própria eletricidade, como se fosse algo do sobrenatural, exatamente que dava vida aos mortos. Hoje em dia a gente sabe que não é isso, né? Era simplesmente porque a corrente elétrica fazia os músculos contraírem e isso dava um movimento involuntário para eles. É igual quando a gente toma um choque e a gente se contrai. É a mesma ideia. Então, antigamente não se sabia que exatamente que o magnetismo e a eletricidade eram as mesmas coisas. Hoje em dia a gente sabe que são todos efeitos do magnetismo. Então, acontece o quê? O magnetismo ele é feito através dos spins. Deixa eu ver se eu acho. Aqui ele já está mexendo. Então, o que acontece? Quando o átomo, a gente tem aqui o átomo, o elétron ele gira e ele vai criar o que a gente chama de spin. Esse movimento com que ele gira é o que vai gerar um campo magnético. Ó. Não sei se dá para ver, pelo menos nessa outra foto. O que acontece? Nessa outra foto aqui, ó, acho que agora ficou melhor para vocês. Quando o elétron ele gira, ele cria como se fosse uma carga positiva, né? Nesse caso ele está girando para um lado como se fosse positivo, para o outro como se fosse negativo. E ele vai funcionar como se fosse um ímã. Então o interessante é o quê? Quando eu tenho um material e esse material é neutro, né? Pensa lá, quando eu tenho um átomo neutro, qual é a definição de átomo neutro? A mesma quantidade de elétrons é a mesma quantidade de prótons. Ou seja, a quantidade negativa é igual à quantidade positiva, certo? Nesse caso, se ele gira para um lado, eu vou ter uma carga positiva. Se ele gira para outro lado, eu vou ter uma carga negativa. Então, o elemento neutro, magneticamente, é um elemento que ele gira, tem elétrons girando tanto para um lado quanto do outro. Então, como que funciona o ímã? O ímã é exatamente um material em que ele não é neutro. Ou seja, grande parte deles vão estar exatamente o que? Girando para mais de um lado. Ou seja, a maioria está girando para a direita, a maioria está girando para a esquerda. Isso vai fazer com que ele se torne um ímã. Então, a gente tem aqui que esse tipo de material, pelo que a gente viu na última aula, eles podem ser três tipos diferentes.
Eles podem ser ferromagnéticos. O que é um material ferromagnético? O material ferromagnético é um material que ele tem aqui, classes magnéticas. Então, material ferromagnético, é um material que ele tem uma capacidade de se magnetizar com facilidade. Ou seja, tá aqui, ferromagnético, existência de magnetização espontânea em pequenas regiões do material. Ou seja, é um material que ele é suscetível ao ímã com facilidade. Então, por exemplo, se eu pego ali um clips e coloco ele no ímã, ele vai ser atraído. Então, o próprio ferro ele é um material magnetizado. Né? A gente tem aqui o cobalto, níquel, gadolínio, disprósio e o próprio ferro. Então, outro tipo de material que a gente tem é o material que ele é diamagnético. O que é diamagnético? Diamagnético vem de não, ou seja, o material não magnético. Então, o material não magnético é um material que ele não gosta do magnetismo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar um campo magnético oposto ao campo magnético natural dele. Ou seja, imagina, você tem um ímã e esse ímã está exercendo o campo magnético. O material diamagnético ele vai criar um campo magnético contrário a ele. Então, nesse processo que ele vai criar um campo magnético contrário, você vai ter exatamente esse efeito. Um exemplo bem simples que a gente tem é o caso da água, ou o próprio nitrogênio líquido. Ó, esse caso ali, a gente vê, não sei se dá para ver pelo vídeo, a gente tem ali que o material está flutuando exatamente porque ele está gerando um campo magnético contrário. Então é como se ele estivesse repelindo. Só que aí, como ele tem uma área muito grande, para ele poder girar é muito difícil. Então, nisso que para ele girar é muito difícil, ele vai ficar literalmente flutuando. Vocês estão vendo o que eu estou mostrando? Tá dando para ver, gente? Conseguiram ver? Show? Beleza, então vou continuar ali. Então, o que acontece? Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um vídeo para mostrar para vocês. Deixa eu ativar ali. Então, o que acontece? Pronto, já estou botando ali o vídeo. Então, o que acontece? Um dos materiais que a gente tem é exatamente esse, que é o material que ele é diamagnético, ou seja, ele não é magnético. Então, só desativar aqui o som, para não estar dando retroatividade. Pronto. Então, o que acontece? O material diamagnético ele vai criar um campo magnético exatamente contrário ao campo natural. Então, um exemplo bem claro é exatamente esse aqui. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Então, o que ele tem aqui? Ele tem um ímã, norte e sul, e aqui ele tem uma pipeta onde ele tem água dos dois lados. Está preso ali para um fio. E aí, o que acontece? Quando a gente repara ali no vídeo, o que o cara faz? Ele está pegando o ímã e está aproximando a um lugar onde tem água. Só que o interessante é o quê? A água ela é diamagnética. O fato dela ser diamagnética é o que ela não gosta do campo magnético. Então ela vai criar um campo magnético contrário. Só que é diferente, por exemplo, do ferro magnético. O ferro magnético é um cara muito forte. Ele aceita aquele campo magnético. O diamagnético não. Ele não aceita. Então ele vai fazer um negócio mais fraco. Então aquele movimento que a gente tem ali no vídeo é um movimento bem fraco, um efeito bem fraco. A gente tem aqui,
tem um que eles fazem com filete na água, que eu acho que é mais interessante. Aqui, ó. Esse aqui que eu queria mostrar. Ó, então o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que a água desça igual um filete. Aí ele vai abrir a torneira, a água vai descer igual um filetinho bem fininho. Ó, ele está limpando ali o magnetismo, o ímã. Então, ó, tá descendo o filete bem fininho no vídeo ali, ó. Aí o que ele vai fazer? Ele vai aproximar um ímã. Ó, o interessante é que quando ele aproxima o ímã, ali, ó, dá para ver uma pequena movimentação da água. A água se movimenta muito, muito pouquinho de um lado para o outro. Não sei se vocês conseguem ver. Ó, provavelmente deve ouvir o meu mouse, ó. Vou colocar aqui em cima, ó. Ela vai um pouquinho para o lado. Ó, um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro. Eu acho que esse vídeo ele está colocando muito em cima. Ele tem que colocar um pouco mais embaixo. Deixa eu ver se tem um vídeo parecido. Mas a ideia é exatamente essa. A água, ela funciona como um diamagnético. Por quê? Porque a água... deixa eu ver. Ah, eu acho que esse aqui vai funcionar melhor. Deixa eu ver esse vídeo aqui, ó. Ó, ele vai abrir ali a água, vai fazer o caninho lá. Agora ele está chegando com ímã. Ó, não sei se dá para ver, ó. Ela tá mudando a curvatura dela. Ó, ela está se curvando, ó. Acho que agora ficou mais fácil de ver. Ó. Então o que acontece? Ela está criando um campo magnético contrário ao campo apresentado por ela, pela água, né? Pelo ímã no caso. Olha lá, acho que agora dá para ver, ó, a curvatura da água. Certo? Então, vamos voltar. Eita. Pronto. Então, o que a gente tem? Ó? Por que isso acontece? Simplesmente porque a água ela apresenta lá uma molécula, duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Pelo pouquinho de química que a gente sabe, o oxigênio ele está na família 6A e ele tem 6 ligações. Então, uma ligação está indo para o hidrogênio, a outra está indo para o hidrogênio, e ainda tem mais 4 ligações que estão soltas. Nisso que tem 4 ligações que estão soltas, eu vou ter exatamente o quê? Eu vou ter que esse cara ele vai ser muito mais eletronegativo do que o meu hidrogênio. Isso por quê? Porque o oxigênio é muito mais eletronegativo. Logo, ele vai se parecer muito com uma pilha. Ou seja, vai ter muito dessa cara. Deixa eu ver aqui se eu consigo resolver o lance da câmera. Parece que está embaçado. Provavelmente deve ser alguma coisa na mão. Acho que não mudou muita coisa não. Mas vamos lá. Então a gente vai ter esse efeito. E o outro é o paramagnético, que é um material que não é suscetível ao magnetismo. Chegamos a conversar sobre a bússola, certo? O funcionamento dela, o magnetismo e tudo mais. E, bom, vamos para os exercícios, que acho que vai ficar mais fácil. Então, vamos lá. Vou aproveitar aqui e a gente tem os exercícios 844, 845, 46, 47, 48 e 49. Então, vamos fazer alguns exercícios desses que eu tinha proposto na aula na semana passada. Eu vou aproveitar aqui, já que a gente está espelhando a tela. Pronto. Então, ó, referente aqui ao nosso 844, que eu tinha botado lá para vocês. Ele fala o seguinte: cerrando transversalmente um ímã em forma de barra. O que acontece? Então pensa, quando a gente divide um ímã, a gente sempre vai ter um polo positivo e sempre vai ter um polo negativo.
Então, vamos ler a resposta. As duas partes se desmagnetizam? Não. Obtém-se um polo norte e um polo sul isolados? Também não. Na seção de corte surgem polos contrários, aqueles na extremidade na parte? Não. O polo norte conserva-se isolado, mas o polo sul desaparece? Não, não. Então, no caso, é a letra C. Ó. Na seção de corte surgem polos contrários àqueles da extremidade das suas partes. Ou seja, na página 800, na questão 844, se eu pego um ímã, isso aí, se eu pego um ímã e eu divido ele no meio, pronto, se eu pego um ímã e eu divido ele aqui no meio, ele vai criar dois ímãs menores, mas mesmo assim esses ímãs ainda vão ter polos norte e polos sul. Então o que vai acontecer? Na seção de corte surgem polos contrários àquele da extremidade. Então se eu cortei o negativo, vai existir um contrário negativo que é o positivo. Se eu cortei o positivo, vai surgir um contrário positivo que é o negativo. Então a resposta é a letra C. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos para o próximo. Vou pular aí o 845, vamos para o 846. Quando uma barra de metal ferromagnética e magnetizada são. Então vamos lá. Ele fala acrescentados elétrons na barra, retirado elétrons na barra, acrescentados ímãs elementares à barra, retirado ímãs elementares à barra ou ordenados os ímãs elementares da barra. Então, o que a gente tem? Quando eu tenho ali a magnetização, eu vou ter, basicamente eu vou dizer que ele vai apresentar propriedades magnéticas. Logo, dizemos que um corpo apresenta propriedades magnéticas quando há uma predominância de ímãs elementares orientando sobre os demais. Ou seja, a gente vai ter ali, ó, acrescenta elétrons não, retira elétrons não, acrescenta ímãs elementares não, ordena os ímãs elementares. Então, o mais indicado vai ser exatamente a questão da letra E. Por quê? Vai ordenar os ímãs. Lembra que eu falei que um material ferromagnético é um material que ele aceita o campo magnético? E um ímã está associado àqueles spins, àquela rotação? Então, quando eu tenho um ímã, é como se eu alinhasse todo mundo na mesma direção. Ou seja, assim que acontece com o ferro magnético. A única diferença é o quê? Ele não mantém essa orientação por muito tempo. Ele se desfaz com facilidade. Então vai ser exatamente o que vai acontecer. Por isso a letra E. Tudo bem, gente? Dúvidas? Então, vamos para a questão 840 e vamos para 840 mais uma. Deixa eu ver qual é mais difícilzinho. Vamos fazer a 848 e 849. Então, questão 848. Ela fala aí na questão. Analise cada uma das afirmações indicadas e verifique se é verdadeiro ou falso. Nas regiões próximas ao polo de um ímã permanente, a concentração de linhas de indução é maior do que em qualquer outra região do seu redor. Ou seja, quando eu tenho um ímã, eu tenho várias linhas, ou seja, o que são essas linhas? A gente chama de linhas de força. Ou seja, o material que está próximo dele, ele vai ter um campo magnético muito maior. E as setinhas, elas sempre vão sair do positivo e sempre vão chegar no negativo. Essa é a definição das linhas. Então, por exemplo, ela sempre vai sair aqui do positivo. Então, eu vou ter algo mais ou menos assim. Então, para que servem essas linhas? Essas linhas servem como uma orientação do campo magnético. Ou seja,
Se eu pegar, por exemplo, esse quadradinho aqui, ó, aqui embaixo, só vai ter uma linha passando por ele. Então significa que ele vai ter uma indução magnética baixa. Mas se eu ponho o mesmo quadradinho, por exemplo, aqui, ó, repara que eu tenho 2 a 3 linhas passando por ele. Então ele vai ter um campo, uma indução magnética muito mais alta. Ou seja, essas linhas de força servem mais ou menos isso, para a gente poder direcionar, ter uma forma de identificar essa intensidade do campo magnético. Então, o primeiro item, ele é verdadeiro. Tudo bem? 2. Qualquer pedaço de metal colocado na proximidade de um ímã permanentemente torna-se magnetizado e passa a ser atraído por ele. Então, para ele ser atraído, esse material ele tem que ser o quê? Ferro magnético. No caso, existem materiais que são diamagnéticos. Quer dizer, diamagnéticos que não aceitam, criam um campo magnético contrário, mas que são paramagnéticos. Ou seja, o que é um material paramagnético? O material paramagnético é um material que não aceita o campo magnético, ou seja, ele não toma influência. Um exemplo bem claro é o alumínio. Se vocês tentarem pegar, por exemplo, um metal, um ímã, e tentar atrair ele com alumínio, vocês não vão conseguir. Exatamente por quê? Porque esse material ele é paramagnético, ou seja, ele não aceita o campo magnético. Logo, não vai ter nenhuma influência. Então, isso é falso, não é qualquer metal, tem que ser um metal específico. Vamos para o próximo. Tornando-se um ímã permanente em forma de barra e partindo-se ao meio do seu comprimento, obtém-se 2 polos magnéticos isolados, um polo norte em uma metade e um polo norte na outra. A gente acabou de ver isso na questão 844, que isso é falso, né? Então, é verdadeiro, falso, falso. Então, a resposta é a letra A. Alguma dúvida, gente? Se eu conseguir entender? Tá dando a entender? Imagino que acho que a figura, a aula não deve estar enxergando muito bem. Estranho. A qualidade não tá boa da câmera. Mas vocês estão conseguindo entender? Consegue entender, gente? Acho que mesmo se aumentar a resolução para 640, acho que eu tô vendo aqui pelo menos embaçado, né? O bom é que pelo menos a letra ela tá grande. Então acho que dá para enxergar bem. Dá para enxergar de boa. Então vamos agora para o 849. Então, no 849, ele pergunta ali, ó, mostrar aqui para vocês qual é a figura. Enquanto isso, eu copio ela no papel. Então, ó, 849, ele fala ali, considere o campo magnético nos pontos P1, P2, P3, P4, P5, nas proximidades de um ímã. Então, a intensidade do campo magnético é menor no ponto. Então, ele quer saber aonde vai ser menor essa intensidade. A ideia é o quê? A intensidade do campo magnético ela sempre vai ser maior aonde estiver mais próximo dos polos. Quanto menor a distância do polo, maior a intensidade. Então, só de cara eu já consigo olhar aqui e ver o quê? Que o P4, vou botar aqui para aumentar um pouquinho o zoom, o P4 ele vai ser muito maior, peraí, 849, pronto. O P4 ele vai ser muito maior do que do que os outros, né? Tanto o P4 quanto o P3, eles vão ter uma intensidade magnética muito maior. Por quê? Porque eles estão muito mais próximos do polo. Depois viria quem? Viria o P2. Tá, eu fazendo merda de novo. Pronto. O P2. Depois viria quem? O P5, que o P5 já está um pouquinho mais distante. E depois viria o P1. Então, o P1 vai ser o cara que vai ter o campo magnético menor.
Ou seja, pensa naquelas linhas que eu falei, né? Ou seja, se a gente for ver aqui, ó, no ímã, deixa eu ver, uma das primeiras imagens aqui, ó, exatamente isso aqui, ó. Então, ó, se eu tô aqui nesse ponto, as linhas são muito maiores. Já se eu estou aqui no meio, as linhas são menores, exatamente porque as linhas sempre saem do positivo para o negativo. Então, no nosso exercício, que era exatamente aqui, o P 849, que era aí, página 140, 849, a gente vai ter que é a letra A. Show? Então, vamos lá. Seguindo o que a gente estava vendo, a gente vai começar a ver agora a parte de força magnética. Né? Já chegamos a ver uma ideia de o que é campo magnético e o que é um campo magnético. Campo magnético é exatamente o quê? O que significa campo? O campo magnético ele nada mais é do que uma forma de tentar identificar qual é a intensidade desse, dessa força, ou seja, a existência de uma força. Pode deixar que eu vou mandar foto para vocês. Eu mando foto, preciso copiar por enquanto não. Então, ou seja, o campo magnético ele demonstra se há uma força próxima ou não, ou seja, se há uma carga próxima ou não. É isso que a gente vê lá quando a gente tem uma força magnética. Então, o campo magnético ele vai ser dado literalmente, vou escrever aqui, uma forma de identificar a presença de uma força magnética. O campo magnético ele é um cara que a gente utiliza como unidade de medida, o Tesla, que é dado pela letra B. Então, B é o nosso campo magnético, que ele é dado como unidade a letra T, que significa Tesla. Então, a unidade de medida é exatamente essa. E acontece o quê? Quando a gente lida com o campo magnético, a gente tem alguns caras importantes que são exatamente o campo magnético, a força magnética, que a gente chama de M, força é dada em Newton, a carga, que a gente utiliza a letra Q, que é dado em Coulomb, e a velocidade, que é dado em metros por segundo. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? O mesmo elétron que faz gerar a corrente elétrica, ele pode gerar também um campo magnético. Tanto que, por exemplo, o eletroímã, o funcionamento do eletroímã é exatamente assim. Ou seja, eu faço com que essa corrente elétrica ela passe por um fio. Nisso que ela passa por um fio, ela vai induzir um campo magnético. Então, existem algumas nomenclaturas que a gente utiliza para campo magnético, que é uma bolinha e um xizinho. Então, como que funciona?
Imagina que eu tenho aqui um fio e nesse fio passa uma corrente elétrica. Ou seja, passa uma carga. Né? Lembra que corrente elétrica é a quantidade de carga por tempo. Lembra que a gente viu lá na parte de corrente elétrica. Então, quando ele está passando por aqui, esse fio ele vai gerar um campo magnético. Então, esse campo magnético ele vai ser dado pelo que a gente conhece como regra da mão direita. O que significa essa regra da mão direita? Simples. É o que a gente chama de regra do ventilador. Eu tenho aqui a minha mão direita, que eu acho que na visão de vocês deve estar ao contrário, mas isso aqui é a minha mão direita. Quando eu fecho a minha mão, significa o quê? Ó? Eu vou ter que meus dedos vão estar saindo da folha e eles vão estar entrando na folha. Então, quando eles estão saindo, eu vou dar o sinal de uma bolinha. Quando eles estão entrando, eu vou dar o sinal de um xizinho. Ou seja, o que significa isso? Significa que ele está saindo do papel e o xizinho significa que ele está entrando no papel. Ou seja, é como se o fio ele fosse assim, ó, uma visão 3D do fio. Eu tivesse o meu fio e ele está gerando um campo magnético nesse estilo aqui. Ó. Ou seja, ele está gerando fio assim, ó, ele está girando no sentido horário. Anti-horário, né, no caso. Sentido anti-horário. Então, eu vou ter aqui, que olhando a minha folha de papel, imagino que agora eu tenho uma folha de papel. Aqui ele vai estar saindo do quadro, por isso é uma bolinha. E aqui ele está entrando no quadro, por isso um xizinho. Pensa como se esse sinal aqui fosse uma flecha. Ou seja, uma flecha a flecha, ela funciona o quê? Ela é algo mais ou menos assim. Ó. Ela tem a cabecinha dela e tem o espelhinho. Então, quando ela está vindo na sua direção, você vai ver ela com a bolinha. Quando ela está indo embora, você vai ver só os pelinhos dela. Então você vai ver o xizinho. Então o interessante é o quê? O que eu estou querendo dizer para vocês? Quando a corrente elétrica passa por um material, isso vai gerar um campo magnético. E esse campo magnético ele é muito importante porque o próprio campo magnético pode gerar uma corrente elétrica. Em outras palavras, não sei se vocês já viram, por exemplo, instalação de casa, né? Trabalhar, ver função, quem trabalha como eletricista e tudo mais. O mesmo lugar onde o cara passa a corrente elétrica não é o mesmo por onde ele vai passar o cabo de telefone, não é o mesmo por onde ele vai passar o cabo lá de internet, de televisão. Exatamente por quê? O cabo de telefone, de televisão, de internet são cabos sensíveis, muito, muito sensíveis. Então, quando você passa um cabo de eletricidade, né, ele já é um cabo mais robusto, mais potente. Nisso, se você passar um do lado do outro, esse cabo ele pode acabar fazendo o quê? Ele pode acabar gerando um campo magnético. Nisso que ele vai gerar um campo magnético, ele pode acabar desarmando o outro. Ou seja, você pode acabar tendo um sinal ruim exatamente pelo fato de um fio passar do lado do outro. Então, geralmente, a gente não coloca esse cara junto. Então, a ideia do campo magnético é a gente ter essa noção, basicamente. Né? Isso a gente consegue calcular e tudo mais, que é dado por uma equação chamada de QVB,
que eu vou mostrar aqui para vocês para a gente terminar a nossa aula. Que eu já passo a atividade, provavelmente a gente pega esse conteúdo mais a fundo na próxima aula. Então, a fórmula que a gente vai utilizar é essa aqui, ó. F é igual a QVB. Ou seja, a força magnética ela vai fazer com que essa carga se movimente a uma velocidade e isso gere um campo magnético. Então, isso é dado através de uma análise dimensional que é dada aí pela nossa regra da mão direita. Então, como seria a regra da mão direita? Eu vou ter ali, vou ver se eu consigo desenhar mais ou menos uma mão. Então, a gente vai ter o seguinte, mais ou menos essa ideia. Aqui é o meu polegar, vou botar aqui, ó, mão direita. E essa parte aqui é as costas da mão. Então, para onde meu dedão, meu polegar está apontando, vai ser a velocidade. Para onde o meu indicador está apontando, vai ser o campo magnético. E aí a gente vai ter a força, que a força ela vai depender de dois fatores. Se a força ela é positiva, ou melhor, se a carga ela é positiva, ou se a carga ela é negativa. Porque dependendo do valor da carga, ou ela pode ir para um lado, ou ela pode ir para outro. Então, o que, que acontece? Se a carga ela for positiva, ela vai sair da mão, ou seja, da palma da mão. Então, aqui seria uma carga positiva. E para o outro lado, vai ser uma carga negativa. Eu acho que o meu desenho não ficou dos melhores. Mas é mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. É mais ou menos isso aqui, ó. Tenho minha mão. Então, ó, no meu indicador é como se eu tivesse a velocidade. O meu polegar é a velocidade. O meu indicador eu vou ter o campo magnético. Se a carga for positiva, ela vai sair para cá. Se ela for negativa, ela vai sair pelo outro lado. É mais ou menos essa a ideia. Vou ver se eu faço um desenho aqui com mais calma, tridimensional, que aí eu mando a fotinho para vocês direitinho. Porque esses caras aqui não estão na mesma direção. Mas eu vou fazer o desenhozinho bonitinho, que ele vai ficar mais fácil para vocês. Dúvidas? Ok? Então, essa velocidade é exatamente o que? A minha carga, que é a minha corrente elétrica. Então, para onde ele está indo, é exatamente para onde está apontado o meu indicador. É mais ou menos essa a ideia. Então, alguma dúvida até então? Ok, então vou passar mais alguns deverzinhos para a gente. Os deveres vão ficar, deixa eu ver aqui, passei 849, vai 852, 854, isso aí, e 855. Esses três.
Aí eu vou fazer o desenho da mão, boto aqui na foto e mando para vocês lá no PDF bonitinho. Então, a gente termina por aqui. Mais alguma dúvida? Então a gente termina por aqui. Eu vou fazer a foto, mando para vocês. Quem está escutando o áudio, for escutar o áudio futuramente, não esquece de fazer as atividades, porque elas, além de valerem ponto, valem a presença, certo? E só. Ok. Então terminamos por aí.